Bom dia. O nosso grupo é composto pelo João Vitor, o Leonardo, que sou eu, e a Maria Vitória. E hoje a gente vai apresentar sobre as estratégias para a conservação da biodiversidade. Então, de forma bem resumida e rápida, o que é a biodiversidade? A biodiversidade se refere à diferença entre os seres vivos, ou seja, é a diferença tanto micro quanto macro, né, genética, ou partindo ali para a fisiologia, né, do animal, né, das plantas no caso também. E isso que é basicamente a biodiversidade, né? Toda essa evolução, toda essa diferença que a gente tem hoje em dia, né? E tanto vinda do passado, né? É, e por que se dá essa biodiversidade, cara? Essa biodiversidade basicamente ela acontece por conta de vários fatores, né? É, acontece pelo lugar onde ele vive, né? A região geográfica ali, né? Fatores climáticos, fatores antropológicos, né? Disponibilidade de alimento e água, disponibilidade de lugar para descansar, né? Uma toca, um refúgio, né? Então tudo isso, né, acarreta aí em fatores que vai tornar cada ser diferente do outro, né? Adaptado a uma área diferente, né? Adaptado a uma vida, a um estilo diferente. E é basicamente isso que é a biodiversidade, né? Todo esse conjunto, né? Que torna eles diferentes um do outro, né? Isso é uma coisa que sempre existiu, né? Provavelmente sempre vai existir, né? Hoje pode ser que tenha mais, né? No futuro que tenha menos, devido aos fatores antropológicos, mas é basicamente isso. Então, quais locais que onde a gente pode preservar, né? Onde é essencial preservar essa biodiversidade, né? A gente pode citar de início, né? Os sítios Ramsar. O que são os sítios Ramsar? São áreas úmidas, né, consideradas prioritárias para a conservação. Então, no Brasil, a gente tem poucos sítios Ramsar considerados ainda, diretamente, né, pegou uma área úmida e transformou isso em uma unidade de conservação, né, considerada como sítios Ramsar. E isso é bom porque ele é vinculado à parte do governo, né, à parte nacional. Então, não fica a critério de órgãos públicos ou estaduais, né, serem responsáveis pela gestão, né, investimento dentro dessa área de conservação. Então, tem também uma transição de algumas unidades de conservação, antes estaduais ou municipais, que seja, que passaram a se tornar sítio Ramsar. Isso agrega muito valor, porque ela tem um destaque maior, ela tem um valor simbólico maior quando ela é passada para sítios Ramsar. Então essa é uma forma da gente conservar, né, essa área aí que provavelmente vai agregar ali muito para pássaros, né, para espécies de peixes, por exemplo, para espécies de anfíbios, né. Então são áreas muito mais delicadas de se conservar, que é muito fácil desequilibrar essas áreas. Então a gente também tem os hotspots, né? Posso estar falando errado a pronúncia, mas o hotspot, né? O que é essas áreas? São áreas de extrema importância para a conservação e ela tem algumas características para ser considerado um hotspot. Duas delas, né? Das que existem, duas são as principais, né? Então quais são elas? O fato de que ela tem que ter 0,5 de plantas dentro dessa área sejam endêmicas, né? Ou seja, né? Só acho que aproximadamente 1.500 espécies dentro dessa área tem que ser únicas para ser considerado um hotspot. Então não pode ter em mais nenhum outro lugar, apenas naquela área. E 70% da área que vai se tornar um hotspot tem que estar devastada, ou seja, tem que estar alterada a sua fisionomia original, né? Então, provavelmente tirado, trocado, não tem planta invasora, alguma coisa ocorreu lá e tem que ter pelo menos 70% de área devastada. Então esses são os dois quesitos principais para se ter um hotspot hoje em dia, né, pela lei. E a questão de vertebrados e invertebrados não são levados tanto em consideração quanto esses dois fatores que eu acabei de citar. Eles são mais como fatores complementares, porque eles vão ser conservados de forma indireta já.
Então, esse basicamente é a definição do hotspot, né? Ela tem que estar sob uma forte pressão ali antropológica e tem espécies endêmicas dentro dela habilitadas para conservação. Né? Então, essa é a segunda categoria exclusiva, né, para se conservar hoje em dia uma área. E a gente também tem as áreas prioritárias, né, para a conservação da biodiversidade. De forma mais geral, são as unidades de conservação, e aí você entra em um leque de opções, né? Você tem unidades de conservação particulares, estaduais, municipais, você tem aquelas que só podem entrar pesquisadores, né? Aquelas que podem ter uso misto, e aí você tem um leque de opções a ser estudado, né, de acordo com o que a tua área necessita, né? Qual que é a demanda dela, né? Se ela é uma área que é muito delicada, ela realmente não pode ter pessoas lá dentro, não pode ter uso misto, então ela passa a ser considerada uma unidade de conservação X, onde só pode pesquisa, né, onde só pode ter pessoas responsáveis pelo cuidado da área, né. Ou talvez não, igual Bonito. Bonito é uma área muitos lugares ali são para conservação, mas mesmo assim eles permitem uso misto, né. É uma área que favorece ali um turismo ecológico. Então a gente tem esses três tipos de fatores, né? Fora que dentro da unidade de conservação você tem um leque, né, de opções também para conservação, mas no geral esses três grupos são os principais responsáveis pela conservação da biodiversidade, seja ele fauna, flora, né, ou questão geológica, enfim, algo que tenha necessidade de ser conservado ali, o solo, né. Então é basicamente isso. Pressões antrópicas rural e urbana. É um grande fator que existe hoje em dia, no qual o ser humano esteja provocando o desaparecimento de muitas espécies, né? Em uma pequena escala de tempo. Assim, é muita devastação para pouco tempo. Se a gente for pegar lá uma espécie lá em janeiro e agora em outubro, depois de 7, sei lá, 8 meses, né? Não sei. De janeiro pra cá, talvez essa espécie nem, nem tenha mais, né? Tenha desaparecido. Então, a devastação disso está sendo muito grande. Então, a gente precisa ficar de olho nessas pressões antrópicas que o ser humano causa na biodiversidade. O segundo é o papel das funções ecológicas. Também a gente tem que ficar de olho nisso, tem que prestar atenção, porque elas são propriedades, porque as funções ecológicas são propriedades fundamentais da natureza. Ela é responsável pelo equilíbrio e a estabilidade dos ecossistemas, e é uma fonte potencial enorme de uso econômico. Então, por ela ser uma potência enorme de uso econômico, sempre vai ter gente procurando, sempre vai ter poder público, sempre vai ter os, os chefes, né, entre aspas, assim, de olho nisso, assim. Então, ficar de olho no papel dos fundos ecológicos também é um fator para conservar a biodiversidade. Manter a viabilidade produtiva. Tem que manter ela visível, né? Mostrar quais as consequências, o que ela vem passando, a modificação dela também, assim. Porque as funções ecológicas exercidas, né, pela biodiversidade, elas são pouco entendidas hoje em dia, né? Mesmo que ela seja considerada responsável pelo processos naturais ou produtos fornecidos pelo ecossistema, né? Manter a viabilidade produtiva disso, porque ela é fundamental, assim, para responsável pelos processos naturais. E sempre é bom conhecer e monitorar a biodiversidade. O quarto tópico, razão econômica. Razão econômica a gente já pensa logo em alta, né? Dinheiro. Mas isso é um pouco verídico, assim, é um pouco verdade, né? Porque se a gente for parar pra pensar, olha o tanto de gente que foi pra Bonito esses dias, né? Pra tirar foto em rio, pra tirar foto nas trilhas, coisa. Então,
querendo ou não, gera uma economia, né? Então, a razão econômica, né? A gente tem que ficar de olho também. Mesmo que elas tragam um benefício, ela vai trazer a diminuição de espécies que podem prejudicar atividades já existentes, que já existem, e comprometer a utilização do mesmo no futuro, né? Porque hoje em dia estima-se que pelo menos 40% da economia mundial e 80% das necessidades dos povos dependem dos recursos biológicos, né? Então, monitorar essa parte, assim, né, querendo ou não, gera uma economia também. É uma razão econômica, né? Da biodiversidade. Então, ficar de olho também na razão econômica é um fator para conservar a biodiversidade. Razão ética. Nossa Senhora. Razão ética. O ser humano, ele tem o poder e ele deve ter moral o suficiente. Ah, mas é difícil. A gente sabe que não. A gente sabe que na teórica tudo é muito bonito, tudo muito lindo, né? Mas na prática é muito difícil, assim. E aí o ser humano tem o dever moral, né, ético, coerente de proteger e preservar a biodiversidade. E não só a biodiversidade, não só o meio ambiente, assim, outras formas de vida também, já que é uma espécie dominante no planeta, né? O ser humano, já que o ser humano é uma espécie dominante no planeta, ele deve preservar moralmente, zelar, cuidar pelo seu, como que eu posso dizer? Pela sua casa, né? A gente sempre quer ter uma casa limpinha, manter uma casa limpinha e tudo. Então é a mesma coisa com o meio ambiente, né? Com a biodiversidade. Se a gente quer uma coisa bonita, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que zelar, a gente tem que preservar. Então, isso também é um outro fator que a gente tem que ficar de olho aí para conservar a biodiversidade. A razão ética. Agora, a razão estética. Tudo muito lindo, né? Pela beleza e pelo prazer que as pessoas têm em apreciar a natureza, que a biodiversidade vem sendo procurada, né? Tanto que hoje em dia, antes da pandemia, né, na verdade, o turismo aumentou muito, assim, né, pra conhecer, tipo, trilha, conhecer lagos, conhecer rios, florestas e isso tudo, enfim, isso tudo. Então, o ser humano, ele tem a, o prazer de apreciar a natureza e ver os animais e plantas em seu estado selvagem, lá na matinha, na floresta. Então, isso a gente tem que ficar de olho também para preservar. Porque se a gente, como eu disse, se a gente quer uma coisa bonita, a gente cuida, a gente tem que zelar. E agora, o último tópico é uma razão legalmente, né? Legalmente falando, que consta no artigo 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que às vezes não é possível, né? Tá só igual eu disse, é bonitinho na teoria, na prática é difícil. E bem de uso comum do povo, de todo mundo, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Então, esse artigo, esse pedacinho que consta no artigo é muito útil, né? Tá, tudo bem. Todo mundo tem direito, mas eu acho que eu devia colocar assim em parênteses, né? Todo mundo direito, exceto aqueles que não ajudam a cuidar, não ajudam a preservar.
Porque, igual eu disse, é muito bonito tá na teoria, mas na prática é muito diferente, né? Porque a gente nem sempre coloca em prática isso. Ter um ambiente ecologicamente equilibrado, o que nem sempre é de acordo, porque a gente vê muito calor, muita chuva, uns lugares aí muitas queimadas, né? Então não está ecologicamente equilibrado, tá bem desequilibrado hoje em dia, né? E aí preservar o presente para as futuras gerações. Será que os nossos filhos, os nossos netos vão saber daqui, sei lá, 40 anos, 50 anos, o que são biodiversidade? Será que vai existir ainda essa extensa, é, essa extensa biodiversidade, né? Por exemplo, das... Será que vai ter abelha ainda? Será que vai ter flor ainda? Será que vai ter... Será que vai ter Será que vai ter peixe? Será que vai ter pássaro? Será que vai ter isso? Vai ter muita coisa, né? Então é um pouco difícil, assim, né? Da gente poder pensar, assim. Porque, né, se a biodiversidade reduzir e vai acabar gerando perdas ambientais, né? E aí não vai ter mais, né? Isso tudo que eu acabei de falar, que eu acabei tudo de dizer, né? Que são os animais, os peixes, as plantas, as flores, as árvores, né? Então esse também é um fator, um tópico que a gente tem que ficar de olho para conservar a biodiversidade. Agora, falar sobre um pouquinho do que são estratégias para a conservação da biodiversidade. Mecanismos para a conservação da biodiversidade. Preservar as futuras gerações do meio ambiente, né? O que eu já havia dito, que precisa, se a gente quer uma coisa bonita, a gente cuida, né? A gente zela, a gente tem todo cuidado. Então, ficar atento a isso, assim, preservar para as futuras gerações do meio ambiente, porque preservar uma espécie, vamos dizer assim, uma orquídea branca, de cor branca. Vamos preservar ela para a futura geração dela, tanto da planta quanto a nossa, poder apreciar isso, né? O que é bonito, no caso. Ampliar os conhecimentos sobre o meio ambiente e a importância de sua preservação. Estudar muito, né? A gente, como gestor ambiental, a gente tem que ler muito, tem que estar sempre atento, tem que sempre estar atualizado nas questões aí do meio ambiente e a importância de sua preservação. Ah, mas tem que conscientizar. Não, a gente já nasce conscientizado. A gente só tem que aprimorar isso, aprender a fazer isso, né? Então, ampliar os conhecimentos sobre o meio ambiente e a importância de sua preservação. Também é um tópico também. Promover as intenções biológicas, né? Também tem que promover as intenções biológicas, tem que ter reprodução aí. Já que um dos mecanismos mais tradicionais utilizados no mundo para a conservação da biodiversidade é o estabelecimento de um sistema representativo de unidades de conservação, que geralmente são parques, né, e reservas. Apesar de pouco, né, só serem apresentados na forma de parques e reservas, considerado pouco, né, porque parques e reservas só, né, deveriam ter benefícios mais abundantes, assim, né, de preservação, já que é um mecanismo de conservação, né.
mas é o mais tradicional, assim, que a gente mais vê são parques e reservas, né? Que são acrescidos em áreas sob outras categorias de manejo, protegendo frações de ecossistemas naturais, né? Que é em questão de promover as intenções biológicas. E termino. Não, mentira, terminou. Termina a minha parte dizendo assim. Termina a minha parte dizendo que seria de nós sem a biodiversidade, né? Daí, nós teríamos um mundo 100% sem graça. Se não houvesse flores para dar cor, se não tivesse os pássaros para trazer o canto, se a gente não tivesse os peixes do mar, e se a gente também não tivesse os animais na floresta. Então, preservar, conservar, né, ter uma visão de estratégia da biodiversidade é fundamental na nossa vida. E a biodiversidade é como se fosse o oxigênio, né? Sem ela a gente fica sem nada. Então é imprescindível para a nossa vida, assim. É super, hiper, mega importante conservar a biodiversidade. Pessoal, eu sou o João Victor e agora eu quero comentar um pouquinho mais sobre alguns dos exemplos de estratégias para a conservação da biodiversidade que nós possuímos, né? E o primeiro é a Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Conservação da Biodiversidade. Basicamente, ele é uma ferramenta de gestão das ações nacionais que visa conservar a biodiversidade e usar sustentavelmente os recursos da biodiversidade, trazendo benefícios tanto para a biodiversidade quanto socialmente, né? Ela é um instrumento para monitorar o progresso das ações brasileiras que estão listadas no Plano de Ação para a Biodiversidade, que cumpre uma das metas de Aichi, que nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre essas metas. Ela busca promover uma harmonia entre a sociedade e a natureza, com 3 objetivos principais: preservar a biodiversidade, promover o uso sustentável dos componentes da biodiversidade e repartir justamente, igualitariamente, os recursos e os benefícios vindo da preservação dessa biodiversidade para todos. Então, agora, pessoal, eu quero conversar um pouquinho mais sobre o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que basicamente é a Lei 9.985 de 2000, que consiste num conjunto de unidades de conservação, seja elas nacional, estadual ou municipal, composta por 12 categorias, cada categoria com objetivos específicos que variam entre eles, mas no geral o SNUC ele busca preservar a biodiversidade e as comunidades que dependem dessa biodiversidade, dependendo da categoria, né? Ele possui diversos objetivos que variam, por exemplo, conservar a biodiversidade, conservar as espécies, preservar espécies ameaçadas de extinção, garantir que as comunidades que dependem de determinado recurso possam se desenvolver, possam se manter. E que nem nós temos na imagem que está mostrando na tela, no Mato Grosso do Sul, vamos colocar no Pantanal, por exemplo, 5% do Pantanal está preservado de acordo com o SNUC, está preservado dentro do SNUC, né? Bom, dando prosseguimento à nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as metas de Aichi, que nada mais é que durante a COP10, a Convenção das Partes da Convenção da Biodiversidade Biológica, realizada na província de Aichi, no Japão, foi aprovado um plano estratégico da biodiversidade que deveria ocorrer entre os anos de 2011 e 2020, esse ano que nós estamos. Que basicamente ele previa como que o quadro global da biodiversidade estaria, e ele buscava ações para melhorar essa biodiversidade do planeta como um todo, né? E dentro disso, eles conseguiram estabelecer 20 metas
que a curto e longo prazo que poderiam ser realizadas com os países que decidissem participar dessa convenção. E essas metas, essas 20 metas, elas são voltadas principalmente à recuperação da perda da biodiversidade no âmbito mundial, que nem eu mencionei, onde 193 países assinaram essas metas, incluindo o Brasil, e ela se divide basicamente em 6 objetivos. Os objetivos estratégicos, que ele busca tratar das causas fundamentais da perda da biodiversidade, ou seja, evitar que essas causas se continuem, reduzir as pressões diretas à biodiversidade, promover um uso sustentável dos recursos, né? Melhorar a situação da biodiversidade, preservando os ecossistemas e aumentar os benefícios que essa biodiversidade e os ecossistemas podem fornecer a todos. E, por fim, aumentar a implementação de meios de planejamento participativo das comunidades com as questões ambientais, ou seja, trazer a comunidade para essas discussões. E nós queríamos trabalhar sobre a ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentado, desenvolvidos na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável em 2015. São 17 objetivos, que nem vocês podem ver aí na imagem de vocês, com 192 metas a serem atingidas até o ano de 2030. Porque assim, são previstas muitas mudanças climáticas, mudanças ambientais, mudanças no mundo futuramente. Então, esses objetivos eles visam minimizar esses impactos. Dentro deles, são divididos basicamente em 4 áreas. A questão social, que se relaciona às necessidades humanas, a saúde, a educação, melhoria da qualidade de vida, justiça para todos, e outros quesitos que são itens essenciais para a existência humana, para a sobrevivência humana. A questão ambiental, preservação das áreas, preservação da biodiversidade, evitar o aumento do desmatamento, essas questões que busquem trabalhar e melhorar as questões ambientais, por assim dizer. As questões econômicas, no caso, o uso sustentável dos recursos, evitar desperdício, evitar desperdiçar água, luz, energia, tudo. Buscar minimizar os gastos do planeta, por assim dizer. E por fim, a questão institucional, que no caso é colocar em prática as questões da ODS, fazer com que isso vigore e assim conseguir atingir até o ano de 2030 a melhoria do meio ambiente, no caso. E não só do meio ambiente, eu estava esquecendo, não só do meio ambiente, mas socialmente também, porque sem meio ambiente o ser humano não vive. E se o ser humano não preservar, o meio ambiente também não vai sobreviver. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre as estratégias para a conservação da biodiversidade. Muito obrigado por assistir, muito obrigado pela atenção de vocês.